Fala pessoal, tudo bem? Bom, gente, estou gravando esse vídeo aqui para auxiliar aí os alunos que participaram da aula e quem não participou é um resumo mais rápido aí da aula, tá? Bom, então, só voltando aqui. Então, nessa aula, nós falamos aí sobre concentração, né? Então, na aula passada a gente tinha falado sobre densidade. Nessa aula, o tópico aí é concentração e está dividido aí em alguns subníveis, né? Então, a gente vai falar aí sobre a definição de concentração, os tipos, alguns exemplos, os exercícios, e aí também guardei uma sessão aqui para tirar dúvidas da aula passada. Então, concentração, tem a definição técnica aí, que vai estar disponível lá na matéria para vocês, mas na atividade, né, vou deixar disponível na atividade, mas concentração aí. Primeiro entender o que é solução, né? Solução é uma mistura homogênea, pode ser de líquido com líquido, gasoso com gasoso, sólido com líquido, líquido com gasoso, tá? Então pode ter vários tipos de solução. E o que define o que é uma solução é quando eu tenho um material em menor quantidade, que eu vou chamar de soluto, um material em maior quantidade, que eu vou chamar de solvente, e aí a mistura dos dois é o que a gente chama de solução, tá? Então, soluto em menor quantidade, solvente em maior quantidade. A solução ela pode ser diluída, de baixa concentração ou concentrada. Então aqui na ilustração tem aí um exemplo aqui nos copos com corante, né? Então quando você tem uma pequena quantidade de corante na água, você tem uma solução diluída. Conforme você vai colocando mais corante, tá vendo? A cor vai ficando mais acentuada, vai ficando mais forte. Então quando eu tenho uma cor muito forte, eu chamo de solução concentrada, e a cor aqui mais leve é a solução diluída. Tem vários tipos de concentração, né? Concentração, então, é quanto eu tenho, só voltando aqui, ó. Concentração é quanto eu tenho, por exemplo, desse corante aqui na minha água, né? Então, aqui eu tenho pouco, aqui eu tenho muito. Mas em química não é assim, né? Pouco quanto, muito quanto. Isso dá para ser quantificado tanto por cálculo, se eu souber as medidas aí que eu coloquei, quanto por análise, né? Então, se eu tiver algum equipamento que faça a análise, eu consigo saber quanto tem aqui e quanto tem aqui. Então, dependendo da quantidade de soluto e de solvente, eu vou ter uma solução com uma determinada quantidade, que é o que a gente chama de concentração, tá? Então, a concentração é quanto eu tenho do soluto dentro do solvente. Isso que representa a concentração, tá? Então, existem vários tipos de concentração. A primeira concentração aqui a gente chama de concentração comum, que ela pega exatamente as partes aí do que foram misturados. Então, digamos aqui no exemplo, ó, que aqui o soluto tinha 5 ou 10 gramas, 5 gramas. Eu misturei aqui 5 gramas numa quantidade de água aqui em 95 gramas de solvente, né? A única diferença aqui é que a concentração comum ela é medida em gramas por litro. Essa é a medida do Sistema Internacional de Unidades. A gente pode medir em várias outras coisas. Miligramas por ml, quilogramas por litro, quilogramas por centímetro cúbico. Posso ter várias formas aí de medir a concentração de uma solução, mas o Sistema Internacional de Medidas, né, que é como isso aparece para as outras, como isso é visto no mundo, né, de uma forma igual para todos calcularem, é assim, em gramas por litro. O que tiver diferente disso aqui, a gente vai lá e tem que fazer conversão, igual a gente tem feito aí para a densidade. Notem aí que a fórmula é diferente, tá? Então, a concentração aqui a gente chama de C, a massa eu vou chamar de M e o volume eu vou chamar de V, tá? A diferença em relação à densidade aqui no lugar ela era a letra D que calcula outra coisa, tá? Densidade e concentração não tem nada a ver, tá, gente? Densidade é quanto de volume eu consigo colocar em um determinado espaço, né? Então, nesse recipiente aqui, ó, quanto eu consigo colocar aqui de qualquer coisa. Isso é densidade. A concentração não, a concentração
Eu tenho aqui um material, tá vendo? E tem umas bolinhas em volta. Então, quanto eu tenho do líquido, quanto eu tenho do material sólido. Isso que é a concentração, tá? Totalmente diferente de densidade. Aqui eu fiz uma relação aí, né, com algumas coisas que aparecem no Facebook, que às vezes não fazem muito sentido para quem não conhece, né, mas agora que vocês vão aprender sobre isso, vai fazer sentido para vocês. Então, tem aqui uma imagem de um químico, que essa é a solução dos seus problemas. Ele está com um recipiente aqui de laboratório químico, isso aqui é um balão de fundo redondo, e tem um líquido vermelho aqui, ó. Então, pode ser uma água misturada com algum reagente químico que deu essa coloração, né? Então ele faz uma relação, que ele está com uma solução na mão, pode não ser a solução dos seus problemas, mas que é uma solução, tá? Então aqui ele faz tem um texto junto aqui, mas ele faz uma relação, tá vendo? São pessoas em estados diferentes, né? São materiais em estados diferentes. Então, eu gosto de você, mas estamos em estados diferentes. Então, como se fosse uma relação mesmo aí que a gente tem as dificuldades, né? Então, aí a próxima. Não tem como ficarmos juntos. Nós estamos em estados diferentes, somos diferentes, não tem como ficarmos juntos. Aí um deles pensou aí, sei como resolver esse problema. E aí qual foi a solução? A mistura dos dois, tá vendo? Mudou a cor aqui, os dois ficaram agora no estado líquido. A solução foi juntar os dois, né? Que é o que acontece aí na. Nós somos diferentes, mas quando é possível, as pessoas conseguem aí ficarem juntas, quando elas querem, e é possível, elas conseguem ficarem juntas. Aqui uma outra também, né? Às vezes a melhor solução para os problemas é não se precipitar. O que é precipitar? É quando você tem uma quantidade grande de material numa solução, né? Igual água com açúcar, aí sempre fica um resíduo no fundo. Mas sempre tem alguma coisinha aqui que fica na parte de cima. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Se você se precipitar, se você ir para o fundo, você não vai conseguir resolver os seus problemas. Se você tiver aqui na superfície, né, se você parar e pensar nos seus problemas, você resolve. Não pode ir para o fundo, né? Uma dica real aí relacionada com um pouquinho de química, né? Só para descontrair um pouquinho aí. Um outro tipo de concentração, então concentração em quantidade de matéria. Então a relação, a gente para de relacionar gramas por litro e passa a relacionar mol por litro. Né? O que é um mol? É quantas moléculas do material que está sendo misturado com a água aí tem um litro de solução. Né? Então aqui ele dá um exemplo do NaCl. Então a relação aqui, quando a gente faz a conta, a gente entende quantas moléculas de NaCl, que é o sal de cozinha, tem em um litro de solução. Tá? É só isso que representa essa concentração em quantidade de matéria, que pode ser chamada também molaridade, né? Que é a mesma coisa, é quanto eu tenho, quantas moléculas eu tenho em um litro de solução, que pode ser representada aqui pela letra M, igual está aqui nas soluções, né? 0,1 molar, 0,1 molar também, ou mol por litro, quantas moléculas tem em um litro, tá? Aqui não tem exatamente um litro, né? Dá para ver que são frascos pequenos, mas se eu tivesse um litro de solução, eu teria um mol em cada litro, né? Então, como é concentração, não preciso ter exatamente um litro aqui. Ele só representa a concentração, é quanto que eu tenho de material sólido, né? Quanto eu tenho do soluto misturado aqui com o meu líquido, com o meu líquido. Um outro tipo de concentração, talvez vocês já tenham ouvido falar, ou se não ouviu, e alguém tiver em casa algum exame de sangue, de urina, dá uma olhada lá que algum resultado que está lá vai aparecer assim, ó. Sua toxina, a parte de toxina da urina está em 10 ppm. O que é esse ppm? São partes por milhão, né? Então, são partes por milhão. Então, aqui é como se eu tivesse um pedacinho em 1 milhão de unidades. Então, aqui eu tenho um exemplo que fala do ar, né? Da concentração de gás carbônico no ar. O CO2 aqui é o ar. O
gás carbônico que está presente no ar, né, da atmosfera. Então, foi feita uma avaliação de 2015 até 2018, está desatualizada, mas o importante aqui é a gente avaliar essa relação, né, de concentração. Então, lá em 2015, a gente teve alguns valores abaixo de 400 ppm. O que isso significa? Que eu tinha 400 partículas de gás carbônico em 1 milhão de partículas de ar. É isso que representa, hein? 400 partículas de 400 pedacinhos, né, 400 partículas de gás carbônico em 1 milhão de partículas de ar. Parece pequeno, mas como é um gás tóxico, né, é uma quantidade considerável. E ela até 2018 aí vinha subindo, tá vendo? Então, lá em 2018 estava numa faixa aí de 407, mais ou menos aqui, que é a última leitura, ó. 407 foi lá de 397, mais ou menos, né, para 407, vinha subindo, né. Agora a gente não tem mais dados, pode ser que isso tenha caído ou não, né, e também não tem aqui qual é a região que isso foi avaliado. Mas, né, o principal aqui é entender isso, né, que quando a gente fala de ppm é partes por milhão, quanto eu tenho de partícula em 1 milhão de partículas. Um pedacinho em 1 milhão de pedaços. Então, lá no exame de sangue que eu estava falando, né, o de urina, o que tiver lá que está em ppm, então digamos aí que, como eu falei, né, se o seu exame lá deu 10 ppm, né, de algum resultado, uma toxina, por exemplo. Então, se tem uma toxina no seu sangue, ou na sua urina, ou nas fezes, tem uma toxina que está dando 10 ppm, ela representa o quê? Que em 1 milhão de partículas, no total ali do que foi avaliado, 10 pedacinhos daquele que foi avaliado é a toxina. Tá? Isso que representa aqui, ó, o ppm. Em 1 milhão de partículas, 10 ppm da toxina, do material que é prejudicial. Tá? São formas de concentração. O importante é entender que existem essas várias formas. E aí dá para entender um pouco também quando a gente pega algum documento para dar uma olhada, né? Então, aparece em gramas por litro, é uma concentração comum. Aparece em mol por litro, tem relação com química, normalmente vai estar num laboratório químico, ou numa indústria. E aparece um dado desse, ou então tem a ver com o ar, mas pode ter a ver também com algum exame médico, né? Que a gente passa, às vezes até ficar preocupado, pô, tem 10 ppm de toxina no meu exame, mas tem que ver qual é a faixa, né? De repente, pode ter até no máximo 100. Se tem 10, está dentro. Né? Normalmente os exames tem quanto deveria ter o máximo e tem o resultado final. Aí você compara a faixa com o resultado final, e aí você sabe se tá bom, se tá ruim. Não é um indicador que tá bom, que tá ruim também, porque quem vai dizer é o médico. Pode ser que algum valor tá alto, mas ele não é significativo para considerar que a pessoa tá doente. Tá? Outro tipo de concentração, que é até comum em alguns tipos de medicamentos, que é esse nome grande aqui, concentração em massa ou título, nada mais é que a concentração aí em porcentagem, tá? Então aqui tem um exemplo de uma solução fisiológica de cloreto de sódio, né? Esse nome difícil aqui. É o soro, né, que a gente usa para passar em machucados, para lavar, né, feridas, e é utilizado nos hospitais também quando a pessoa tá lá, você fala, tá tomando soro, tá tomando um medicamento com soro. É a mesma solução, tá, gente? É uma solução de água num grau farmacêutico, tá? É uma água ultra pura, não é a mesma água da torneira, não é uma água filtrada, é uma água super filtrada. É uma água ultra pura e misturada com 0,9% de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Né? Então, o sal de cozinha aí tem esse nome, cloreto de sódio, mas não é, você não vai pegar o sal de cozinha lá e fazer isso aqui, né? Dá para fazer só para quem gosta aí de lá, preparar o soro caseiro em casa, né? Se você vai lavar o nariz, vai fazer aquela solução para
gente que está desidratando, tudo bem, né? Mas para o medicamento não. Para o medicamento, para injetar na veia principalmente, é o sal de cozinha e é a água, só que a água ultrafiltrada e o sal de cozinha, o grau farmacêutico também. É retirado todas as impurezas, são os mesmos, mas com um tratamento mais criterioso aí, porque vai ser injetado na veia, né? É o mesmo soro, só muda essa parte de tratamento, tá vendo? 0,9%. Então, de 100% do total aqui, se tivesse 100 ml aqui, ó, 0,9 gramas seria o cloreto de sódio, aí, o sal de cozinha. Tudo bem? E aí, alguns exemplos. Né? Eu vou só passar o primeiro aqui, para não estender muito o vídeo e não ficar pesado, tá? Mas a gente vai trabalhar nesses primeiros exercícios só com concentração comum. Então, eu tenho aqui, ó, a concentração em gramas por litro, ó, o exercício já está dizendo, ó, em gramas por litro, de 410 ml de solução, que foi obtida dissolvendo em 100 gramas em 100 gramas da solução, tá? Tá incompleto aqui, mas é em 100 gramas de solução. Opa, 100 gramas de solução. Então eu tenho aqui uma massa, né? Isso aqui tem que saber, tá, gente? Que gramas, quilos, toneladas são medidas de massa. E 400 ml é medida de volume. Então, ml, litro, centímetro cúbico são unidades de volume. Isso tem que ficar claro aí, porque senão não dá para tirar os dados do exercício, né? Então, ó, vamos para os dados, ó. Sempre façam isso, ó. Sempre precisa montar exatamente assim, mas tenta tirar do exercício o que, que ele está fornecendo de dados. Então, ele fornece, ó, 100 gramas. 100 gramas não pode ser volume nem a concentração. 100 gramas é a massa, tá? Que é unidade de massa é gramas, quilos ou toneladas. Tem algumas outras, mas não vem ao caso agora. Depois ele fornece, ó, 400 ml, 410 ml. A gente já tem aqui que é a massa, a concentração é o que eu quero saber. Então só pode ser o volume, tá? Isso aqui dá para fazer por análise, mas tem que saber também, ó. Massa, quilos, gramas e toneladas. Volume, ml, litro, centímetro cúbico. Tem outros aí, mas esses são os principais. E aí, ó, ele quer a concentração, né? O que que ele não tem? Ó? Ele não tem o C. Ele não tem a concentração. É o que a gente precisa calcular. Só que ele quer em gramas por litro. Ó. Aqui eu já tenho gramas. Aqui não. Aqui eu tenho ml. Se eu tenho ml, então eu tenho que converter. Tem que fazer uma conversãozinha aí. Como que a gente vai trabalhar nessa conversão? Sempre usando essa relação. Eu preciso saber. Isso tem que saber, tá, gente? Isso aí alguns exercícios colocam lá, mas é bem raro. Isso aqui a gente tem que saber mesmo. Eu tenho que saber que 1 litro é 1000 ml, 1 quilo é 1000 gramas e assim por diante, tá? Essas unidades a gente tem que saber para fazer o cálculo. Então, vou fazer a relação. Ó. Se 1 litro é 1000 ml, 410 ml dá quanto em litros? Tá? Por que que tá ao contrário assim? Porque é dessa forma mesmo. Eu preciso colocar ó, litro embaixo de litro, ml embaixo de ml. Se fosse de quilos para gramas, quilo embaixo de quilo, grama embaixo de grama, tá? Não posso inverter aqui, porque primeiro que não está correto, né? Porque eu estou misturando feijão com arroz, aí vai sair aquela misturada, né? Tem que separar o feijão do arroz. Aí é feijão com feijão, arroz com arroz para fazer o cálculo certo, tá? Então, 1 litro é 1000 ml, X é 410 ml. Então, eu não sei quanto dá em litros. Eu não sei quanto é 410 ml, eu não sei quanto é em litros. Então a gente usa aqui para fazer a conta. Então 1000, 1 vezes 410 e x vezes 1000, tá? A gente faz essa multiplicação em cruz mesmo, tá? A gente chama de regra de 3 por isso. Por quê? Eu tenho um valor, dois valores, três valores numéricos e uma incógnita. Por isso que a gente chama de regra de 3. São três valores e
e uma incógnita. Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Aqui embaixo eu só escrevi isso, ó. Então, x vezes 1000, tá escrito aqui, ó. Só tá invertido, mas é só para facilitar o cálculo, tá? Então, x vezes 1000, 1000 vezes x, é a mesma coisa. Igual a 1 vezes 410. Só escrevi isso aqui, ó. 1 vezes 410. Igual a 410. Ah, agora aqui, ó. Não dá para calcular isso. Dá para fazer 1000 vezes x? Não dá. Não tem como fazer essa conta. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o x sozinho. Eu tenho que. Equação de primeiro grau. Isolo o x. Vocês já fizeram isso aqui bastante, matemática. Como que eu faço isso? O 1000 não está aqui multiplicando o x, ó. Ele vai passar para o outro lado do sinal de igual com a operação matemática inversa. Se é vezes, vira divisão, né? Se é multiplicação, vira divisão. Se é adição, vira subtração e vice-versa. Né? Então, que estava 1000 vezes x, o 1000 desce aqui para baixo, né? Vem para o outro lado do sinal de igual, dividindo. Agora ficou fácil, ó. 410 dividido por 1000, dá para fazer até de cabeça essa conta aí. Né? Então, Mas, quem quiser fazer, fique à vontade aí, tá? Mas dá para fazer, ó. Aqui eu tenho 1000. Eu vou dividir 410 por 1000. Eu não tenho uma, duas, três casas. Eu tenho três zeros aqui, ó. O que que eu faço? Eu pego aqui e conto, ó. Uma, duas, três casas, coloco uma vírgula. E aí deu o quê, ó? 0,41 litros, tá? É a mesma unidade que tá faltando aqui, ó. Aqui tem litros, aqui tem que ser litros. Então, se 1 litro eu tenho 1000 ml, em 410 ml eu tenho 0,41 litros. Agora ficou fácil, ó, só jogar na fórmula. Então, concentração igual a massa dividido pelo volume. A massa, o exercício já forneceu que é 100 gramas. E o volume, ó, a gente converteu, ó, não podia jogar direto na fórmula, fez a conversão, 0,41 litros. Então, 100 dividido por 0,41 litros, faz a continha aí, deu 243,9 gramas por litro. Não pode esquecer a unidade, tá? Importante aí. Principalmente se for alternativa, vai ter um monte de pegadinha lá com resposta parecida. O que faz a diferença lá é saber o que você está calculando. Né? Então, o exercício quer ó, em gramas por litro. Então, você vai procurar uma alternativa que tenha gramas por litro, né? Fazendo a conta certinho, não tem erro, gente. Tá? Você vê, a fórmula é muito simples. Os dados são fornecidos, são poucos dados. Tem uma conversãozinha chata aqui de fazer? Tem. Mas é assim, isso aqui é para confundir mesmo. Se você fizer a conta direto, vai dar um outro resultado. Se dividir lá direto aqui 100 por 410, vai dar um outro resultado. Vai dar certo? Não, não vai. Tá. E só que vai ter uma alternativa lá com essa resposta calculada certa. Por quê? Na prova de vestibular vai ter pelo menos umas três respostas ali que são formas erradas de fazer. E vai ter uma que não tem nada a ver com nada mesmo, mas normalmente, pelo menos três ali, que é uma forma errada de calcular, vai ter. Que é para separar mesmo, é para ver quem sabe o que está fazendo e quem não sabe. E não tem segredo, né? Falar, putz, é muito difícil, só o pessoal de escola particular, que está estudando desde não sei que ano aí. Não, não, é só. Essas relações são simples. Saber que 1 litro é 1000 ml, a gente vê isso no dia a dia e não percebe às vezes. Né? Se você pegar a embalagem de líquido, né? Suco, de água, o melhor para fazer isso é água. Peguem lá, né? Peguem uma garrafa de água lá no mercado, se vocês tiverem oportunidade. Vai estar marcado lá 1 litro. Né? Eu acho que água mineral normalmente é 1,5 litro, né? Pega isso e pesa na balança de fruta lá, na balança que o pessoal tem da feira lá, né? Tem do hortifruti. Tem uma balancinha lá, pega a garrafa de água e pesa. Vai dar muito próximo lá de 1,5 quilos, porque é o que a gente viu na aula passada, que a densidade da água é aproximadamente 1, né? Então, 1,5 litros de água vai ser 1,5 quilos, e se a balança pesar em gramas, melhor ainda, né? Vai mostrar lá 1.000 gramas ou 1.500 gramas, tá? Então, atenção aí nas unidades, não é difícil, não pode errar nisso aqui, né? Então, a mesma unidade, não posso misturar aqui
litros com ml, então é litro de um lado, ml do outro. Se fosse quilos, quilo de um lado, gramas do outro, porque senão não dá certo, tá, gente? Espero que tenha ficado fácil aí para responder os exercícios. Boa sorte aí. Quem tiver dúvida, vai me chamando aí no Zap, manda no Google Class e a gente vai se ajudando aí, tá? Obrigado. Até mais.